Conheça agora o Tino, ele é um homem de Deus que está morando um período aqui em Joinville e ele veio lá da Angola. Conheça o testemunho dele. A busca de pessoas realmente transformadas pelo amor de Deus, aqui em Joinville, em qualquer lugar do mundo, nós encontramos o Tino. O Tino, ele é um angolano, ele está em Joinville estudando e nós vamos conhecer um pouco melhor a história da vida dele. Você é o Tino? Sou o Tino, sim. E é Tino mesmo o seu nome? Na verdade não é Tino. Na verdade o meu nome é Edgelson Mateus Vinda. Edgelson. Edgelson. E por que Tino? Tino? De onde veio o Tino? Tino porque, na verdade, me perdi muito cedo dos meus pais. E mal sabia falar meu nome. E então o que acontece? As pessoas passaram a me tratar por um nome que no meu dialeto era parecido com Tino. E dali eu adotei o nome de Tino. Mas o que significa Tino? No dialeto não é o qual eu extraí esse nome, significa coisa. Coisa? Coisa. Então como se chamasse de coisa, coisinha? Coisinha. É uma forma carinhosa de tratar uma pessoa que não tem um nome. Tá aí, como é que você se perdeu dos seus pais? Bom, como sabe, Angola é um país que foi colonizado por portugueses e que só teve a sua independência em 1975. Desde lá, Angola mergulhou numa guerra civil que durou mais de 30 anos. E nesta guerra a consequência foi muito grande. Infelizmente eu também fiz parte desta consequência, onde os guerrilheiros vinham nas cidades, não é? Atacavam as cidades e raptavam, levavam crianças, levavam adultos, alguns adultos que encontravam lá. E infelizmente eu também fiz parte, né, destas crianças que foram raptadas numa dessas noites que os guerrilheiros foram atacar a minha cidade, o bairro onde eu morava. E tinha apenas 7 anos, né, ou quase a fazer 7 anos, e me perdi da minha mãe. O meu pai, muito cedo, eu não conheci, não é? Não conheci a tropa. Na altura eles obrigavam, né? Tiravam nas escolas, tiravam homens nas escolas no casamento. E o meu pai, infelizmente, também foi pego na igreja, né? No dia do seu casamento, e foi servir o exército. Eu fui para o outro lado, que é da guerrilha. Então eu servi o exército da guerrilha, né? E o meu pai serviu o exército oficial, que era das Forças Armadas Angolanas. Tá, mas então você serviu antes dos 18 anos, porque no Brasil nós servimos exército, nós entramos no exército com 18 anos. Com que idade você começou no exército? Eu comecei os meus treinamentos militares com 7 anos de idade. 7 anos de idade 7 já? anos. E comecei a servir o exército em frentes de combate com 11 anos de idade. Eu tinha 11 anos quando recebi a minha companheira, que era uma AK-47, um fuzil de guerra muito usado na África. Servi a guerrilha mais ou menos 3 anos, 3 ou 4 anos aproximadamente, e cheguei a encontrar a minha mãe. Então com 15 anos de idade? Cheguei a encontrar a minha mãe com 15 anos. E o que aconteceu nesta época é que praticamente mudou a minha história, porque eu tinha uma mãe, tinha irmãos, não é? E eu tinha que fazer tudo também para salvaguardar a sua vida. E o que aconteceu? Eu tinha que ir para outra ala, ou seja, sair da guerrilha e ir para a ala governamental das Forças Armadas de Angola, porque lá tínhamos mais segurança, não é? E corríamos menos riscos, que nos 4 anos seguintes foram os mais difíceis, porque eu estava a guerrear contra aqueles que eu chamava de amigo. Tino, o que mais te marcou na guerra? Quando se fala de lembranças marcantes na época de guerra, nós poderíamos encontrar muita coisa, ou coisas então muito abrangentes. Mas eu posso lhe contar
duas memórias. A primeira, eu lhe contaria de uma vez quando caímos em uma emboscada militar. Estávamos a levar crianças e mulheres, né? Onde havia uma mulher grávida que, por causa do barulho, por causa dos choques, né, de ação dos explosivos, ela entrou em trabalho de parto. Quando ela entrou em trabalho de parto, eu tive que fazer o parto. Não tínhamos tesouras, não tínhamos nada esterilizado para utilizar no momento. E tínhamos que cortar o cordão umbilical com uma casca de cana. Esta sim foi uma das cenas mais marcantes. E a outra foi quando eu caminhava com a minha mãe e os meus irmãos. Eu andei numa estrada de cerca de mais ou menos 30 quilômetros e ela estava toda minada. E já não se passava, já não se circulava naquela estrada há mais de 15 anos. E o pessoal que vivia naquele povoado não usava nem para pasto, porque eles diziam que até o gado poderia acionar uma mina. Íamos de um lado do outro, as crianças brincavam, se divertiam na caminhada, mas bem lá no final da estrada, a minha mãe, cansada, sentou-se debaixo de uma árvore e lá chegou um senhor e disse: senhora, o que é que você está a fazer? Minha mãe disse: olha, estou cansada, eu venho de uma área de inimigo para salvar a minha vida, não sei para onde vou e eu já não quero mais andar. E o senhor disse: e de onde você veio? Qual é o caminho, a estrada que você usou? E a minha mãe indicou aquela ali. O senhor meteu-se em lágrimas e disse assim: você acaba de me mostrar o milagre de Deus. Porque você passou numa estrada que já não se usa há mais de 15 anos, porque ela é toda minada. Ninguém mais passa ali porque aciona uma mina. Detalhe, nós tínhamos passado numa estrada minada e ninguém acionou uma mina. Ninguém acionou uma mina. Mas como é que você via Deus nessa época? Porque no meio da guerra, no meio das dificuldades e tantas cenas fortes que você viveu na guerra, como você via Deus nesse momento? Porque você não tinha Jesus ainda. Nesse momento, nessa altura, como em toda a guerra que eu participei, eu olhava nas histórias que me contavam de Deus como um mito. Como alguém que conta a história do Papai Noel. Papai Natal, por exemplo. Que a gente sabe que é uma história fictícia. Mas existia a Bíblia lá? Ou existia a Bíblia. Existia a Bíblia. Existia até soldados que carregavam Bíblias. Mas eu não queria acreditar em Deus porque eu sabia que eu era super-homem. Então eu não morria de qualquer jeito. Eu passei em grandes batalhas, passei em grandes situações em que me eu via os meus amigos a morrerem de lado, do outro lado, mas eu estava de pé, intocável, então eu me considerava um super-homem. E quando se falava de Deus, nós simplesmente dizemos: não existe um Deus, porque nós estamos aqui no abandono. É uma história fictícia. Mas graças a Deus, esse sentimento que você tinha que Deus não existia, mudou. Você conheceu Jesus de fato. E agora nós queremos saber como você entregou a sua vida para Jesus. Veja bem, uma pessoa que cresceu com uma ideologia, uma pessoa que passou o tempo todo, não é, aprendendo de que o mais próximo que você tem entre você e um ser humano é o ódio. Uma pessoa que aprendeu esse tempo todo isso, não é fácil sair dessa ideologia e aprender uma outra contrária, de amar o próximo. Eu pude entender isso desde o momento que entendi que é Jesus que salvou todas as vezes que eu estava em beira da morte. Como é que isso aconteceu? Um desses dias que eu estava com
uma lista macabra para eliminar alguns inimigos que eu tinha, eu fui abordado por um pastor, amigo, né? Amigo, digo entre aspas, porque na verdade era vizinho. E esse pastor, ele tinha um programa, uma cruzada evangelística, por um ministério, não é, de evangelização, Mocidade para Cristo. E tinham se esquecido de levar, ou melhor, não havia transporte para levar os instrumentos musicais. E acontece que eu estava andando de carro nesse dia. E o pastor parou, abordou simplesmente para pedir carona, para eu levar aquelas instrumentalizações para o programa de evangelização. Acabei por ir com o pastor para essa cruzada evangelística. Mas como também gostava muito de música à altura, né, era um dos poucos hobbies que eu tinha, era ouvir música, né, me interessei pelo louvor e adoração que era feito naquele lugar. Eu via pessoas cantando, dançando, isso me chamou a atenção. E acabei por ficar ali. Já tinha sido sabotado o meu programa de vingança, né? Aqui entre aspas. Então eu decidi ficar para ouvir. Acontece que ali o pastor, depois do louvor, o pastor fez uma pregação que abriu o mundo para mim. Abriu o que realmente era a vida, né? Passei a entender o que realmente era o propósito da vida humana. Entendi que existe um Deus.